Nós temos dedicado alguns programas a refletir que a igreja é comunidade e vários outros pontos que estão diretamente ligados a esta afirmação. O instrumento de trabalho do Sínodo sobre Sinodalidade afirma que o batismo cria uma verdadeira corresponsabilidade entre todos os membros da igreja, que se manifesta na participação de todos, com os carismas de cada um, na missão da igreja e na edificação da comunidade eclesial. E para a gente partilhar alguns aspectos da vida comunitária, a gente tem a alegria de receber hoje aqui para o nosso programa, aqui no estúdio, o Carlindo José Fernandes. Ele é membro da comunidade Santo Antônio, da paróquia Jesus Missionário, o bairro Vista Alegre, aqui em Belo Horizonte. Ele já atuou como coordenador estadual da SEBS, participante de grupos de círculos bíblicos e uma pessoa engajada na comunidade, na vivência do Evangelho. Carlindo, seja bem-vindo à Igreja Sinodal. Uma alegria ter o senhor aqui com a gente, viu? Obrigado. E também vai participar dessa conversa conectada conosco lá do Ceará. A assistente social Ana Maria de Freitas, ela é da SEBS da Arquidiocese de Fortaleza, integra a Ampliada Nacional da SEBS e também a equipe de assessoria da SEBS do Regional Nordeste 1, que compreende as dioceses do estado do Ceará. Ana Maria, uma alegria também recebê-la aqui no Igreja Sinodal. Seja muito bem-vinda. A alegria é minha, saudação a todos e todas. Olha, nós nesse itinerário aqui do Igreja Sinodal temos partido dessa afirmação: a igreja é comunidade. Carlindo, o que o senhor vê, a partir da sua vivência, da sua experiência de comunidade, quais que são os principais desafios para viver em comunidade hoje? Os principais desafios, Marcos, para viver em comunidade hoje são os empecilhos que temos. Um deles são, eu diria, as redes sociais. Hoje a nossa juventude está muito difícil de você trabalhar elas na questão da caminhada, principalmente das comunidades eclesiais de base. Eles têm muito pouco tempo, estuda ou trabalha, e o outro tempo mais é nas redes sociais. Então, as redes sociais é benéfica, mas também às vezes nos atrapalha bastante. É um empecilho. Uhum. Nos conecta, mas também nos afasta de diversos momentos, também dos momentos necessários. Uhum. Ana Maria, para você aí também, da sua experiência, o que você vê como desafio para viver em comunidade hoje? Eu vejo a própria compreensão sobre o ser igreja, o papel de cada um. Você falava aí que o batismo, ele nos confere essa participação mesmo. Então, o que atrapalha é isso, é a falta de compreensão sobre a função de cada pessoa na comunidade. Olha, pensar, viver, ser comunidade, em um mundo que também está muito individualista, individualizado, Por mais que a gente esteja muito conectado, como o seu Carlindo trouxe aqui, ser em comunidade vai na contramão de muitas dessas questões, que apresentam o mundo de hoje. Começo agora com a Ana Maria. Como é que é ser comunidade eclesial, Ana Maria, nessas condições? Fazer experiência de comunidade em um mundo que é mais cada um por si, Deus por todos. Então, o que é ser comunidade eclesial, nesse sentido? É a gente partilhar os trabalhos, saber, por exemplo, as funções de coordenação, que é principalmente de animação do trabalho pastoral, do trabalho de evangelização, compreender a igreja como um todo, conhecer melhor os documentos da igreja, estar em comunhão com os outros grupos, respeitar as diversas tendências dentro da igreja. E essas tendências, às vezes, atrapalham a caminhada. Uhum. Ser comunidade eclesial é estar em comunhão com os outros, mesmo na diferença. É aceitar, é compreender, é também corrigir, uma correção fraterna, dada em comunhão. Uhum.
teve uma fala sua aqui, Ana Maria, nessa resposta que eu acho muito importante a gente frisar, seu Carlindo, que é o viver em comunhão. A palavra comunidade já nos inspira a isso e talvez seja algo que a gente precisa de recuperar mais, né? O sentido de viver em comunhão. Como é que é a experiência do senhor na vida comunitária? Eu conversei com o seu Carlindo antes, né? A gente trocou mensagens, trocou figurinhas, ele veio do Espírito Santo para Minas Gerais e sempre envolvido nessa caminhada eclesial e social. Como é que é essa experiência do senhor, Carlindo? É uma experiência profunda, né? E muito boa que tive nessa caminhada. E depois a gente vendo a proposta do Papa Francisco, da Igreja em Saída e agora, né, o sínodo também da caminhada, a gente vê que eu completaria que seria uma retomada da igreja em mutirão. Seria uma retomada da igreja em mutirão, que o povo da SEBS, nós da SEBS, já fizemos muito trabalho em mutirão, já construímos muito. E isso, por horas e coisas e outras, caiu um pouco nessa organização. Eu acho que a retomada vai ter que ser a mesma proposta do Papa Francisco, a igreja em mutirão. Isso vai dar um alento para a nossa igreja regional, a nossa igreja do mundo, né? E pegando a proposta da igreja em saída com a igreja em mutirão. São duas expressões que se conjugam muito bem, né? Precisamos sair, mas vamos sair juntos. Juntos e juntas em mutirão, essa proposta. Acho que a sinodalidade, né, e a proposta do nosso programa é sempre pensar, a partir dessa experiência de sinodalidade, caminhar exatamente juntos e juntas. E você aí no Ceará, Ana Maria, como é que é a sua experiência também de vida comunitária? Você está diretamente envolvida em instâncias de articulação, seja na Arquidiocese de Fortaleza, seja no Regional Nordeste 1 do Ceará. Partilha para a gente um pouquinho da sua experiência. Então, aqui, em termos de comunidade eclesial de base, nós temos sempre uma articulação que pretende atingir a todos, né? Aqui nós trabalhamos na Arquidiocese enquanto região episcopal. Então, as coordenações são feitas a partir dessa região episcopal, com sua realidade, com seu jeito de fazer. E aí essa coordenação se junta e aí a gente vai ao encontro das comunidades com a formação. Agora, uma coisa que nós temos como prioridade mesmo nos trabalhos das SEBs é aqueles mais esquecidos, né? Aqueles que estão mais escondidos, chegar nas comunidades mesmo, nas comunidades de base, onde tem todo tipo de realidade, né? Junto aos empobrecidos, a gente vai encontrar muitos desafios que precisam ser enfrentados. O desafio da fome, né? O desafio da desorganização, né? Porque as pessoas não estão organizadas para enfrentar os desafios. Então, na nossa experiência, é muito isso, né? De proximidade com os mais vulneráveis, com os mais empobrecidos, para que supere essa situação e que isso seja feito dentro de uma espiritualidade da partilha, né? Da comunhão. Então, nós temos um pouco essa experiência. E também de ter comunidades que, de fato, participam, onde todos dão propostas, onde todos participam de decisões, como é o pregado pelo sínodo, né? É uma caminhada conjunta, é caminhar junto mesmo, como o sínodo propõe. Nós estamos conversando no programa de hoje sobre os aspectos da vida comunitária na partilha, com o Carlindo José Fernandes, que é daqui de Belo Horizonte, com a Ana Maria Freitas, que é lá de Fortaleza, a partir da experiência que eles têm nas suas comunidades, na vivência eclesial, na vivência social, e vai nos fornecendo elementos para a gente olhar para as diversas realidades desse nosso Brasil. E certamente você se identifica com alguma dessas realidades que eles estão partilhando. Carlindo, nessa sua caminhada, né, eclesial, a caminhada social, tem algum fato assim que
de vida de comunidade, de experiência de igreja que mais chamou a atenção do senhor? Aquele fato, assim, inesquecível. Ah, tem sim. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, em 1969, eu fiquei um pouco estacionado, um pouco parado, porque era um ambiente diferente, né? Uhum. Mas com um pouco de tempo eu passei a conhecer os padres salesianos, que fica bem pertinho aqui. E então comecei a fazer uma integração e contei para eles da minha vinda do Espírito Santo, o trabalho que fazia, e aquele momento me marcou muito, porque em seguida eles me fazem um convite para fazer um curso que chamava Igreja Renovada. Uhum. Nós estávamos no auge da discussão e do calor da SEBS. Uhum. Então, esse momento me marcou muito. E nós fizemos aquele curso e formamos muitas comunidades aqui em Belo Horizonte, principalmente aquele que a Ana Maria falou, dos mais necessitados, na periferia, nas favelas. A gente trabalhou e isso me marcou muito e me marca até hoje, sabe? Uhum. Foi muito bom. Olha aí que maravilha ouvir essa experiência, esse relato do Carlindo, né? Algo que marca e que hoje está sendo partilhado aqui, é viver em comunidade. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já já a gente continua essa conversa sobre os aspectos da vida comunitária. Estamos de volta com a nossa Igreja Sinodal, partilhando hoje sobre os aspectos da vida comunitária. Eu agradeço você que está conectado com a gente e convido também, quer rever todos os nossos programas? Nós já conversamos sobre a Assembleia Eclesial do continente latino-americano e caribenho, já perpassamos os desafios pastorais aqui do nosso continente. Está tudo no YouTube, basta você procurar na lupinha, abrir o YouTube no seu celular, no computador e procurar @Igreja Sinodal e você pode rever todos os programas, você pode compartilhar com os seus amigos, com as pessoas da sua comunidade e assim vamos também vivendo esse processo de formação permanente do povo de Deus, que é a proposta desse programa em sintonia com o magistério do Papa Francisco, com o sínodo sobre sinodalidade que está em andamento. Eu tenho conversado aqui nesse programa de hoje com o Carlindo José Fernandes. Ele atua na comunidade de Santo Antônio, no bairro Vista Alegre, aqui em Belo Horizonte, da paróquia Jesus Missionário. E Ana Maria Freitas, que é lá de Fortaleza, da Ampliada Nacional da SEBS e da SEBS na Arquidiocese e no Regional Nordeste 1. Vamos lá para Fortaleza agora conversar mais um pouquinho com a Ana Maria. Vou partir aqui de uma constatação, Ana Maria, que me parece que nos últimos tempos nós temos visto assim, realidades eclesiais que estão mais centradas na paróquia, houve uma centralização e que de certa forma foi abafando as comunidades, né? Nós ouvimos relatos seu e do Carlindo dessa experiência da comunidade. Como é que a gente pode lidar nesse espírito de comunhão que você trouxe também no primeiro bloco, com essa realidade? Sim. De fato, nos últimos tempos, também é um movimento da própria sociedade, né? Uma autocentralidade, um individualismo, né? Que é uma coisa mais voltada para a própria pessoa e que o próprio tempo da internet, né? Como o Carlinhos já falou, ele faz com que as pessoas fiquem mais centradas em si mesma e esse trabalho comunitário vai ficando mais frágil, porque cada grupo está no seu lugar, se articula, às vezes também faltam nas paróquias um planejamento coletivo que, de fato, olhe para cada grupo, para cada pessoa, para cada desafio. Essa falta do planejamento, porque às vezes os conselhos de pastoral são só repasses de informação, de tomada de decisão, né? E que muitas vezes os grupos não participam. As assembleias paroquiais, elas estão diminuindo, e isso às vezes dificulta, né? essa participação integral. As pessoas passam a ver a igreja como uma coisa mais dela, individual, e dificulta o trabalho coletivo, o trabalho comunitário. Uhum.
A Ana Maria trouxe um elemento importante aqui, Carlindo, que eu acho que é importante a gente destacar, que é, dentro desses aspectos da vida comunitária, é o papel de um conselho, seja o conselho comunitário ou o conselho paroquial, né? Como é que o senhor olha, né, para essa realidade, a importância de um conselho na vida da comunidade, na vida paroquial, na vida da igreja? Tem muita importância. Na comunidade de Santo Antônio, nós tivemos um momento que nós tínhamos um conselho com 60 pessoas. Nossa! Nós tínhamos um conselho na paróquia Jesus Missionário, que também chegava a essa altura de umas 60, 70 pessoas, e tudo era decidido entre conselhos. Hoje, a gente vê uma baixa, né, muito grande na questão da organização interna, e isso vai mostrando uma desorganização externa também, porque o que decide no conselho é para sair um pouco para fora, para trabalhar a evangelização para fora. E hoje nós estamos em baixa nesse setor. Na minha paróquia, por exemplo, o conselho está muito pequeno e não se discute. Quando se discute, já vai pronto. Como a Ana Maria falou, né? Mais só para comunicar tá interno, a decisão, né? E aí dificulta o trabalho. Nós, como cristão, batizado e leigo, gostaríamos muito que voltasse aí aquela integração com os padres da paróquia, para a gente incrementar o conselho, porque isso aí vale muito. Para você ter uma ideia, e para a Ana Maria, que está lá em Fortaleza também, no mês de abril nós tivemos um pequeno encontro de comunidade eclesiástica de base na paróquia Cristo Luz dos Povos, e nesse encontro gerou um outro encontro. Nós estamos com um grupo lá na cabana, organizando, estudando como incrementar de novo a formação do círculo bíblico. Nós estamos reunidos na casa do Firmino. Capaz que muita gente aí conhece o Firmino, e aí então, quer dizer, é aquela organização que sai para fora, e a gente entende o Papa Francisco que a igreja em saída é sair, é discutir o conselho e colocar em prática. Olha, o Carlindo está trazendo aqui uma realidade a partir do que ele está vivendo aqui e que nos motiva, né? Ou seja, esse reorganizar as pessoas, né? Precisamos nos juntar, principalmente depois dessa pandemia, né? Em que nós ficamos distanciados, muitas pessoas nas suas casas, participando só de coisas online. Então, é um tempo oportuno também para isso. E eu acredito que o sínodo também. E, Ana Maria, eu queria ouvir de você, né? Como é que o sínodo sobre sinodalidade ele pode nos ajudar nesse processo de fortalecimento das nossas comunidades, de comunitarização da fé, da experiência de fé, diante também dessa, ao mesmo tempo em que a gente tem uma sociedade individualista, nós também vemos assim, eventos de massa, grandes templos, né? Há muito dessas preocupações. Como é que ele pode nos ajudar nessa vivência comunitária? Então, a história da partilha das propostas, por exemplo, retomando o que eu falei sobre as assembleias paroquiais, é a importância de se ter diretrizes, né? Da paróquia ou da comunidade, ela ter linhas de ação, definição das linhas de acordo com a proposta de evangelização da CNBB, né? Esse plano que há 4 anos se faz, e que é muito importante, porque ele está muito bem na palavra de Deus e nos documentos da igreja. É muito importante que as paróquias se sigam. É um distanciamento, assim, em muitas paróquias, eu não vou dizer todas, mas muitas paróquias sequer conhecem o documento, né? E não seguem isso, por isso a gente não tem uma igreja que tem linhas comuns, que não enfrenta determinado desafio, como o desafio da fome. Esse ano, a campanha da fraternidade fala sobre isso. Muitas paróquias ignoram esse trabalho e aí não combatem, né? Na minha paróquia, por exemplo, nós temos um projeto Amar de Mãos Dadas, que é a coleta de alimentos para famílias que realmente passam fome. E aí toda a paróquia ajuda levando 1 quilo de alimento. Assim, as pessoas, mesmo sem ter, elas colaboram, elas ajudam. Então, se você tem tipo de trabalho
que é comum, isso ajuda muito a unificar a paróquia, a comunidade. Então, o que a gente sente é isso, que não existem, muitas vezes não existe que liguem as pastorais, as pessoas que estão ali no trabalho de evangelização. Muito bom ouvir isso e caminhar juntos, né, nessa proposta do sínodo. A gente já está partindo aqui para o encerramento do nosso programa e eu quero pedir que o senhor, Carlindo, e que a Ana Maria deixem uma mensagem. Talvez tenha aquela comunidade que está ali se sentindo enfraquecida, desmotivada, que, como a gente está acostumado aqui em Minas, lá, que às vezes está com a brasa está meio apagando, precisa de dar aquela assoprada, que o senhor deixasse uma mensagem e, na sequência, a Ana Maria também para essas comunidades. A mensagem que eu deixo, Marcos, é que as pessoas que participam das celebrações da Eucaristia, da Palavra de Deus, se reúnam também fora desse momento para discutir a realidade da sua comunidade, discutir a realidade das pessoas que vivem naquele meio e fazer aí uma proposta como a Ana Maria para andar mais de mãos dadas, unido e trabalhar um pouco mais a questão da formação social, política, econômica, porque só assim a gente vai tomar consciência da nossa vida comunitária. Ótimo. Carlindo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, viu? E Ana Maria, quero ouvir você também agora uma mensagem de motivação para as nossas comunidades. O que eu lembro agora é que de imediato é a convocação do Papa Francisco, que ele diz: não deixem que nos roubem a comunidade. A comunidade é uma proposta de vida, você construir o bem ali como formiguinha, fazendo pequenas coisas, mas transformando aquela comunidade. E quando a gente vai partilhando essas experiências de mudança, de maior convívio, de uma espiritualidade libertadora, a gente vai transformando a sociedade, né? Vai mudando, vai fazer aquela história também de não nos cansar de fazer o bem, porque essa é a proposta do Evangelho, a grande proposta de Jesus é convocar a gente para não se cansar de fazer sempre o bem e de amar para além de qualquer coisa, para além de qualquer divisão, de qualquer forma de ser, né, e de fazer, mas amar sobre todas as coisas, né? Amar como a gente mesmo. Então, essa é a grande proposta. Não vamos nos cansar de fazer comunidade, nem de fazer o bem. Maravilha. Muito obrigado, Ana Maria, pela sua participação também no nosso programa. Um abraço para você. Outro abraço. Muito obrigada. Olha, numa catequese em novembro de 2020, o Papa Francisco, meditando sobre os Atos dos Apóstolos, ele destacou que existem 4 coordenadas para a vida em comunidade: a pregação, a busca constante da comunhão fraterna, a caridade, fração do pão, ou seja, a vida eucarística, e a oração. Tenhamos, então, no coração e diante dos nossos olhos o que nós refletimos hoje, sempre enraizados na Palavra de Deus. E na próxima semana, a gente se encontra para falar sobre a comunidade celebrante. Até lá!